Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. A ideia de inserir robôs na medicina era algo distante até poucas décadas atrás. O tema só aparecia em livros e produções de Hollywood, e o uso dessas máquinas na área médica ficava apenas no imaginário das pessoas. Porém, com o desenvolvimento de hardwares e softwares e a popularização da internet, aceleram a utilização da robótica em vários setores, inclusive na área de saúde. Um dos resultados foi o surgimento de robôs capazes de realizar tarefas minuciosas como cirurgias, diagnósticos e outros procedimentos. Sabemos que esse é um assunto que interessa a muitas pessoas, por isso, convidamos um especialista no assunto para nos ajudar a entender essa nova realidade. Receberemos Jackson Fressato, fundador e presidente do Instituto Laura Fressato, arquiteto de sistemas, focado em segurança corporativa, trabalhou em projetos de grandes empresas como IBM e Volvo, foi responsável por mais de 180 milhões de dólares de savings em fraudes sistêmicas, speaker de TEDx São Paulo, Fortaleza e Parque Birigui em Curitiba, além de centenas de outros eventos em todo o país. Um hacker ativista com uma meta audaciosa, impactar positivamente 1 bilhão de vidas. É isso mesmo. O curitibano é o criador do robô Laura, a primeira plataforma de inteligência artificial que gerencia riscos do mundo, tecnologia implantada nos hospitais para ajudar a identificar precocemente os riscos da sepse, uma doença causada por uma infecção que pode gerar graves consequências para o organismo, inclusive a morte. Hoje temos a honra de receber um especialista com uma história de vida marcada pela superação e pelo ideal de querer ajudar as outras pessoas. Seja bem-vindo, Jackson Fressato. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar participando do espaço que a gente está falando sobre oxigenar algo que esteja relacionado ao futuro de todo mundo, né? Eu acho que é muito valioso esse tipo de proposta, né? Quanto mais falarmos a respeito do que está sendo feito, do que pode ser feito, mais acontecerá, né? Então, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Excelente. E, Jackson, para começar, a sua história é um enorme exemplo para todos nós, né? E a sua atitude de superação ajuda a salvar muitas vidas até hoje, sem dúvida. Por isso eu queria que você começasse a falar sobre suas contribuições extraordinárias que transformam, né? Porque transformaram, mas transformam o mercado de saúde no Brasil. Hoje eu estou bem feliz com os resultados que nós estamos tendo, porque a gente está conseguindo chegar aonde nós nos propomos desde o começo, né? Quando eu comecei essa jornada, ela começou com o objetivo de impactar a vida das pessoas de forma positiva. Salvar vidas não é uma coisa que eu tenho competência, né? Eu não sou da área de saúde, eu não sou um expert nisso. Quem faz isso são os profissionais de saúde, né? No final do dia, quem salva vidas é um sistema de saúde adequado, inteligente, né? Performático. Não são pessoas, né? É a circunstância, o sistema todo. Na mesma proporção que quem acaba provocando dano para a saúde das pessoas é um sistema ineficaz. Às vezes carregado de pessoas eficazes, né? Pessoas muito capazes, mas com um sistema ineficaz. Então, quando eu comecei os trabalhos com o projeto do Robô Laura, foi justamente para promover a melhora no sistema. Eu não estou falando de software, eu estou falando do sistema de saúde. E a gente tem que entender e nunca esquecer que o sistema de saúde ele não é separado. Não é o sistema privado de saúde, o sistema público de saúde, o sistema não sei o que de saúde. Não, é o sistema de saúde que tem portas de entradas diferentes, mas que no final do dia é o mesmo barramento. Pelo menos no nosso país, na nossa realidade, é isso. A gente não pode esquecer. Então, não é uma dinâmica de favorecer o SUS, não favorecer o SUS, de ajudar o SUS, não é isso. É a gente entender que o sistema de saúde ele é único, porque ele atende a demanda da saúde da população e vai se especializando ali conforme essa demanda vai se tornando mais específica. Mas quanto mais você melhorar o sistema,
num todo, mais qualidade você vai oferecer para quem precisa. E isso é o que a gente quer escalar. A gente quer escalar a melhor saúde, uma confiança maior no sistema de saúde. E isso é uma coisa que está acontecendo hoje, graças não só ao nosso projeto, mas todo o mindset, né, que hoje tem dos profissionais e do sistema de saúde, que permite que a gente consiga realizar isso, entregar isso. Muito bacana, Jackson. Eu queria dar um passo para trás e que você me falasse um pouquinho sobre a história aí dessa inovação da Laura em si, né? Como que veio essa inspiração, como que foi a sua história para chegar nesse projeto tão interessante, tão diferenciado? Isso começou a partir de uma situação particular minha, do consumo da saúde pela minha família, né? Como eu falei, eu não sou da área de saúde, eu não sou nenhum especialista na área de saúde, mas eu sou um paciente, né? A cadeira que eu ocupo nesse sistema todo é de paciente. E a minha especialização, o meu know-how, ele está na área de segurança corporativa, de processos, né? De entendimento de segurança sistêmica. Era o que eu fazia antes na minha vida, era o que eu era especialista e estava muito bem, né? Corria a minha vida tranquilamente. Só que em 2010, nós passamos por um advento, né, de saúde, quando a minha filha, a primeira gestação que nós tivemos, que foi a Laurinha, ela acabou tendo um problema durante a gestação, aconteceu um caso de necessidade de uma gestação de risco, ela foi diagnosticada com diástole reversa, né, e nós precisamos administrar o final da gestação para que ela pudesse nascer com vida. Isso aconteceu, e logo em seguida, ela, por ser uma prematura extrema, né, ela nasceu com 28 centímetros e 440 gramas. Com 7 meses, com 29 semanas. Então, ela precisou de um atendimento muito especializado, muito específico, numa UTI neonatal, em Curitiba. E daí, eu saí de uma administração de uma gestação de risco e fui para dentro de um hospital, dentro de uma UTI neonatal. E ali, a minha experimentação foi como pai de um paciente, né? Olhando tudo aquilo que estava acontecendo, tendo a esperança de que tudo corresse bem, mas também prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo e vendo que muita coisa estava relacionado a processos, estava relacionado a sistemas, estava relacionado a operações diferentes que não se conversavam, que no final do dia não se conversavam, ou quando se conversavam muito tarde, né? de um risco muito alto por ser muito tardio. O que acontece é que no 18º dia, né, a Laura acabou falecendo vítima de uma sepse. E o próprio advento da sepse foi algo muito singular ali na minha observação de tudo isso, porque foi claro que a equipe foi pega desprevenida, né? Assim, tipo, a coisa aconteceu rapidamente, eles sabiam que era isso, mas não tinham se atentado a essa situação iminente, e foi um dia que não foi só a Laura que foi vítima, né? Tinha 5 crianças internadas naquela UTI, 2 desenvolveram sepse, né? A Laura e o João, e as 2 faleceram, né? Os 2 bebês faleceram. Então não foi uma situação só exclusiva da condição da Laura, né? O João, inclusive, já estava quase em vias de sair da UTI. Naquele dia, se tinha alguém que não precisava ter morrido de sepse, foi o João, né? Então, quando eu olhei para essa questão toda, quando eu me confrontei com essa questão toda, com essa trágica experiência, eu não olhei para isso como um prejuízo. Eu olhei para isso como uma oportunidade de tentar ajudar. Eu falei assim, cara, porque a minha situação, a minha história com Laura é irreversível. O que aconteceu comigo e com Laurinha, não tem o que fazer, não tem governo, não tem tecnologia, até o sagrado a gente vai ter que sentar e trocar uma ideia para saber por que isso aconteceu. Então é irreversível, não tem o que fazer. Agora, usar essa experiência e entender como isso pode ser melhorado para o futuro, isso faz parte do contexto. Então eu fui para casa e comecei a estudar primeiro o que era sepse, estudar sobre questões de interoperabilidade, tentar entender por que uma área tão regada com tecnologia, ela não se conversa entre ela, né? Você não consegue fechar isso. E nesse meu estudo, eu percebi que existia uma grande lacuna tecnológica mesmo. Não existia uma tecnologia que fizesse essa interoperabilidade de forma dinâmica, de forma elástica, né? Porque essa é a dinâmica. Ela tem que ser elástica, porque as decisões elas não são escritas na pedra. Cada paciente é um caso, cada caso tem seu momento, cada seu momento tem sua criticidade. Então, olhando para isso, não pode ser algo escrito no gesso, né? Tinha que ser algo elástico. Então, estudando as tecnologias possíveis, nós estamos falando de meados de 2010. Então, eu fiquei entre 2010 e 2012 estudando isso. 2012, já com o advento do Watson e outras tecnologias da Amazon anunciando mercadologicamente o uso de inteligência artificial, apesar de eu já conhecer o tema inteligência artificial por causa da minha especialidade, eu nunca tinha entendido como ser operacional, como ser implementável. E fui procurar quem tivesse, né? Fui nas big techs. Vamos lá, quem tem isso, vamos tentar estudar.
e descobri que não, que além de não ter, não existia interesse, assim como existe até hoje, de implementar a inteligência artificial na operação. Todo mundo quer os dados, né? Todo mundo quer dado, todo mundo quer data lake, todo mundo quer data drive. Mas a operação, onde está acontecendo, onde precisa que a inteligência seja colocada em prática, não está no roadmap de ninguém. Não estava e continua não estando no roadmap de ninguém. Foi então que eu decidi, né, construir algo que pudesse ajudar. E parti para a missão de fazer isso, e fiz isso por conta própria, fiz isso completamente bootstrapping, né, com meus próprios recursos. Gastei tudo que eu tinha, que eu não tinha, vendi o que eu, né, vendi casa, né, carro, moto. Caramba! All-in, fez um all-in ali. Eu não digo na loucura, porque eu não fiz nada na loucura, eu sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha ideia da proporção que isso podia chegar e nem o tamanho da dificuldade que eu encontrei no caminho. Mas assim, o insight você já tinha descoberto, quer dizer, você tinha enxergado que dentro dessa jornada existia uma dor enorme que não estava resolvida, né? E você falou, cara, eu acho que eu consigo ajudar, contribuir alguma coisa para resolver essa dor. Porque esses caras precisam de tempo para tomar uma decisão. Então tudo era emergente, tudo era emergencial. Quando você tira essa fila de tudo é urgente e você separa, você classifica, você consegue ter uma capacidade resolutiva muito mais inteligente. Então, o que eu entendi é que eles precisavam de uma tecnologia que fosse suporte à sua decisão. Não que dissesse o que eles tinham que fazer, que no final do dia é eles que decidem o que tem que fazer. Eles salvam vidas. Mas uma tecnologia que fizesse aquilo que ninguém tem a capacidade de fazer, que é ficar lendo dados, ficar lendo informações repetidas, frequentes, mas colocando inteligência nisso. Foi aí que eu parti para a construção de um modelo de machine learning que fizesse isso, né? Legal. E no final, pelo que eu entendo, você construiu um app de prevenção, né? E como que sua formação em TI contribuiu para que você pudesse criar esse aplicativo aí de prevenção, a Sepsi, que já salvou muitos recém-nascidos, né? E dentro dessa pergunta, aproveitando mesmo, você consegue dar alguns conselhos para as pessoas que estão começando a sua carreira e querem se aventurar nesse mundo aí de tecnologia e inovação? Uma coisa que é importante dizer assim, é que a Laura ela não é um produto, não é uma solução só para pediatria, né? Na verdade, hoje é a área que a gente menos atua, inclusive é a área de pediatria, né? Olha. Porque o universo de pediatria ela é muito mais amplo na parte assistencial ali do que dos outros. Hoje a Laura está especializada em deterioração clínica. Então, independente de qual seja a circunstância, se isso vai virar um diagnóstico de sepsis, ou se vai virar um diagnóstico relacionado à comorbidade do paciente, o robô ele entra com um suporte à decisão. Outra coisa interessante de falar é que nós não focamos na aplicação final, no alto nível de interação entre paciente, médico e equipe. A gente trabalha no back-office mesmo, ou seja, o robô ele trabalha como engine dentro dos processos e dos protocolos do hospital, da operadora e das prefeituras. Isso por quê? Porque a gente não pode entrar colocando mais uma tela, mais um processo, mais um software na vida desses caras. A gente tem que ajudar com que eles possam usar o que eles já têm de forma mais eficiente. Então o robô ele trabalha nos bastidores, ele trabalha no back-office. Ele fica trabalhando nas informações, lendo os dados, né, de forma dinâmica e retroativa, ele visita o histórico. Hoje, pelo robô já ter processado mais de 12 milhões de atendimentos únicos, ele acaba tendo uma memória proprietária também, então ele consegue dar uma sugestão de risco. 12 milhões, né? Mais de 12 milhões de atendimentos nos últimos 5 anos. Incrível. Então ele já consegue dar um alerta baseado na sua memória proprietária, fazendo, lógico, uso dos protocolos devidamente homologados por cientistas, por pesquisadores e pelas equipes médicas de cada local, seja um hospital, seja uma operadora de saúde ou seja uma prefeitura. E o alerta que ele vai dar vai ser pontual àquele protocolo, não vai ser um alerta genérico. Então ele vai sinalizar, baseado no protocolo de sepsi, o tal paciente está em situação de risco. Baseado no protocolo pediátrico, tal situação. E ele vai endereçando isso para que as equipes responsáveis tenham essa visão geral. Então, essa foi justamente a decisão na construção. Não é um app funcional na mão dos profissionais. O médico nem pega o celular para poder fazer esse tipo de coisa. É uma inteligência no back-office, uma inteligência na retaguarda desses profissionais para que eles possam usar isso como ferramental para tomada de decisão. Então, é isso que ela está fazendo. Então, o que eu posso dizer hoje para quem quer... eu não vou dizer nem a palavra se aventurar, né? Quem quer investir nesse novo cenário, que é um cenário completamente multidisciplinar, né? Que envolve você levar conhecimento, por exemplo,
Eu não sou nem formado em desenvolvimento de software, eu sou especialista em arquitetura de sistemas. Então, eu usava o meu conhecimento para trabalhar num nível baixo do conhecimento, que são servidores, que são a arquitetura dos softwares que trabalhava na investigação, não o app final. Mesmo assim, eu usei o meu conhecimento para a gestão de risco e construir dentro do algoritmo o conceito de risk assessment, ou seja, frequência versus importância. Então, eu peguei uma outra disciplina, um outro conhecimento e trouxe para ser usado nessa área de forma que trouxesse tempo e agilidade dos seus processos. Então, se você tem qualquer ideia de resolver, de construir algo, pense em qual problema você vai resolver, né? Apesar disso parecer um clichê, essa é a regra para qualquer construção. Qual é o problema que você quer resolver? Ponto. A partir disso, desse entendimento de que isso é um problema, ele existe, e existem clientes para resolver esse problema, aí você tem uma folha em branco para poder construir qual seja a solução que você está planejando para resolver isso. Muito bacana, Jaque. E você acabou trazendo um ponto super importante na minha visão, que é você entender o ecossistema, né, em qual os profissionais ali estavam inseridos e trabalhando. E você acabou não adotando uma mudança de comportamento para que fosse adotada essa tecnologia, né, ou esse assessment mais profundo, mas sim trabalhou com as ferramentas já existentes lá para realmente conseguir trazer uma coisa diferenciada que não exigisse tanto, né, dos profissionais se adaptarem ao novo, né? Então, muito bacana. Tem que pensar que a adaptação ao novo não é novas ferramentas, novas opções. É um novo comportamento funcional. O novo é isso. Às vezes o novo comportamento funcional vai escolher a ferramenta que vai usar, o aplicativo que vai usar, a forma que vai usar, a frequência que vai usar. Perfeito. Não dá para tentar fazer o contrário. É um pouco de arrogância a gente achar que a gente vai construir a solução que vai mudar a vida de um time, né? Não tem como. Não, e é por isso que é importante também a gente falar da jornada, entender a dor. Isso. Você começa já de um macro, né, muito mais importante do que desenvolver uma solução que talvez exista um problema. Não, é um outro approach, né? E já que muitos são as promessas de inteligência artificial para melhorar resultados clínicos e financeiros, mas o que a gente pode fazer para preparar o ambiente clínico para essa revolução, né, que está vindo, que cada vez é mais perene, e acelerar as implementações? Porque eu sei que isso pode ser uma dor hoje em ambientes que não estão acostumados com esse tipo de tecnologia. Na verdade, a adesão à tecnologia ela é natural ao planejamento da solução que você está implementando. Ela se torna uma condição sine qua non para que aconteça. Não pode ser o contrário. Você não pode fazer uma implementação tecnológica e depois esperar que o processo aconteça, ou desenhar o processo em cima disso. Por exemplo, quando a gente fala, eu sempre trabalhei com o seguinte conceito: a tua ferramenta só é boa se ela funciona com a luz apagada, né? A hora que acabar a luz, a tua solução para de funcionar, então ela não é eficiente. Ela exige infraestruturas que antecedem ela, e às vezes essas infraestruturas são mais caras que ela. Quando eu estou falando como que a Laura funciona sem luz? Nos processos. Ela estabelece processos de qualidade. Então, na hora que o dia que o robô nunca aconteceu, mas o dia que o robô não funcionar, a equipe continuará classificando aqueles que têm risco. Porque essa é a conduta que a tecnologia implementou nessa população funcional. Então, antes eles não tinham essa rotina, esse costume de, antes de qualquer coisa, vamos organizar o nosso barramento, a nossa quantidade, nossa população. Nós temos uma população de 20 pessoas aqui. Quem são os críticos? XYZ. Esses têm a atenção de todo mundo. Daqui uma hora, quais são os que estão críticos? Agora é o número 2 ficou crítico e o Z deixou de ficar crítico. O robô faz. E é esse comportamento que a equipe atua. Se o robô não funcionar, a equipe vai continuar agindo dessa forma. Aliás, a equipe já se antecipa até o robô. A gente percebe isso em determinadas situações quando a gente tem que evoluir o protocolo, né? Do tipo assim, a Laura está demorando para responder tal coisa, porque o protocolo mudou, porque a gente está com um processo de qualidade diferente. Então isso indica que a conduta mudou. Claro. E essa é a realidade. Então, no meu ponto de vista, a tecnologia ela só é aderente aonde você tem processos, onde você tem aderência aos processos. A qualidade vem na performance em como você realiza os processos.
não existe, vamos dizer assim, como é que eu esqueci a palavra, mas não existe jeitinho quando a gente está falando de processos qualificados. Não existe, sabe, E desculpa te interromper, principalmente na área médica, né? Na área médica onde independente de tecnologia, já é algo quase militar, né? Exato. Se você não segue o protocolo, o processo adequado, vai ter você um problema. Assume risco. Com certeza. Exatamente. E ninguém vai assumir risco, porque um risco está proporcionalmente ligado a uma morte. Então não existe isso. Então, não tem como a gente ficar fazendo ensaios. A gente tem que pegar o que esses caras já estão acostumados a trabalhar e ajudá-los a escalonar de forma digital. Então, a minha preocupação sempre está muito mais em como eles conseguem qualificar as informações que eles estão trabalhando do que necessariamente substituir ou fazer qualquer tipo de auditoria sobre os seus erros. Agora, quando a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que de forma antecipada, falando para ele assim, ei, a ausência dessa informação vai violar este processo. É verdade. O cara vai lá e faz. Eu vou citar um exemplo bem claro nisso. Quando a gente implementou o robô, nós não tivemos uma população totalmente apaixonada pelo que a gente estava fazendo. Inclusive, até teve uma técnica de enfermagem falando assim, tá, agora a gente tem um robô cuidando do trabalho da gente. Além de tudo que acontece, de toda a correria, agora a gente tem um robô cuidando do trabalho da gente. Eu foquei nessa técnica, inclusive, falei assim, cara, eu quero saber se ela é uma colaboradora ou uma detratora, né? Para poder entender. Independente de qual é a posição dela, vai me ajudar muito. Aconteceu a seguinte situação, o robô deu um alerta de que tinha exame alterado, porque ele lia direto ao laboratório, mas faltavam os dados clínicos. E os dados clínicos estavam na mão dessa enfermeira, dessa técnica. Estavam na mão dela, porque ela tinha coletado. Ela entrou em desespero e falou assim, não, tá comigo, eu sei o que fazer. E no exato momento tinha uma pessoa sentada, uma pessoa da equipe de manutenção sentada no computador para ela poder colocar as informações. Ela chegou para a pessoa e falou assim, eu preciso colocar os dados clínicos desse paciente. A pessoa levantou, encerrou o que estava fazendo, parou o que estava fazendo, levantou, deu o computador para ela, ela digitou, 4 segundos depois o alerta saiu do painel. Olha que interessante. 2 situações muito valiosas nisso. Ela se sentiu empoderada o suficiente para falar, preciso fazer agora, não posso esperar. Porque pela ordem funcional, ela estava na fila. Mas a parte legal também é que essa pessoa que estava no computador sabia do que ela estava falando, porque ela também estava compartilhando do alerta visível para todo mundo. É isso. É isso que a gente faz quando a gente implementa processos. A gente compartilha os processos. O cara da manutenção sentado no computador não precisa saber nada sobre enfermagem, mas ele sabe sobre risco. E quando você sinaliza o risco no painel e todo mundo está vendo, ele fala assim, ok, deixa eu sair daqui, senão eu vou atrapalhar. Gestão de crise. Então, tudo isso está implementado, tudo isso existe. A gente só precisa fazer, a gente não tem que digitalizar o trabalho deles. A gente tem que digitalizar o processo para que fique mais fácil deles executarem. Essa é a dinâmica. Excelente exemplo. Super claro, super claro. E Jaque, dizem que a inteligência artificial, já que a gente está nesse tema mesmo, é a tecnologia que mais vai impactar o mundo em todas as suas áreas nas próximas décadas, né? Como que você enxerga o atual momento do uso da inteligência artificial aqui no Brasil? Você acha que a gente está no caminho certo ou poderíamos estar mais avançados? É difícil dizer, é difícil qualificar quem está certo e quem está errado hoje, sabe? Porque a inteligência artificial já ficou claro que ela não será um commodity, né? Todo mundo achava que ela ia virar um commodity no mercado. Isso já é claro que não vai virar um commodity, o que é bom, que é muito bom. Ela continua no ambiente analítico, ela continua no ambiente da expertise sobre a informação, sobre o dado. E ela continua sendo vítima de uma coisa muito básica, que são os dados estruturados. A não existência de dados estruturados faz com que a inteligência artificial não seja eficiente. Então, gasta-se muito mais tempo qualificando os dados, coletando os dados, do que implementando usando a inteligência artificial. Então, eu entendo que a gente ainda tem uma curva paralela. A curva de evolução da inteligência artificial está diretamente proporcional à curva de melhoria nas operações digitais, na digitalização dos processos. Não dá para olhar só para a curva da inteligência artificial, você tem que olhar para o restante. Você tem que olhar para a sistematização dos processos, a digitalização dos comportamentos digitais, as operações digitais. E isso é uma curva paralela à capacidade, ao berço tecnológico que a área de saúde está envolvida. E que não é só pertinente a quem tem dinheiro, não, tá? Você, às vezes, tem hospitais, redes hospitalares, você tem operadores de saúde, você tem prefeituras com muito dinheiro
que não conseguem digitalizar determinados processos, né? O que nós fizemos? O que eu fiz? Eu fui estudar o que as pessoas estão lucubrando para o futuro. Eu fui pesquisar, né, não os livros futuristas, né, mas os comportamentos para mudar a rotina de consumo. A gente tem que lembrar que no final do dia é um negócio. No final do dia tem dinheiro, tem gente pagando isso. É isso que aconteceu. Por mais que nós tenhamos o propósito, a coisa toda vai acontecer, mas a saúde continua sendo um negócio. O hospital precisa de dinheiro, o operador precisa de dinheiro, o médico precisa de dinheiro, o laboratório precisa de dinheiro. Não esqueçamos isso. Não sejamos levianos com essa parte. Ela tem que fazer a sustentabilidade econômica de qualquer tipo de inovação, de qualquer futuro, de qualquer área, tá totalmente dependente da sustentabilidade econômica. Então, o que eu fiz? Eu fui olhar para a economia da saúde. Eu fui estudar como que o mundo se comporta com a economia de saúde. Como que se paga seus médicos, como que recebe do paciente, o que não se paga, o que se paga, quando se paga, entendeu? E fui visitar isso em diferentes cenários. Eu fui em Israel ver isso, eu fui na Europa ver isso, eu fui em Portugal ver isso, eu fui nos Estados Unidos ver isso, participei algumas vezes. E a parte mais legal de todo esse resumo foi o que foi apresentado no RIMS no ano passado. Ele já estava começando a ser apresentado antes da pandemia e logo em seguida foi o seguinte, que é um termo chamado Healthcare Digital Front Door. Não é a dinâmica de você levar a saúde digital para o celular do paciente. Não é a dinâmica de você coletar essa informação a partir de apps eficientes, chatbots funcionais. Não. É você promover, através da dinâmica digital, a deshospitalização. O foco da saúde no futuro é a deshospitalização. Tudo que vai ser construído, que vai ser usado de inteligências e processos, é para fazer com que a pessoa use a estrutura hospitalar para o que precisa e não para ser orientada, não para ser classificada. Essa classificação ela já é funcional, ela já pode ser inclusive self-service. Você já pode até se auto-classificar numa dinâmica de risco com todas as informações que nós temos no mercado. Então você não precisa fazer isso frente a um profissional de saúde, a um hospital, você não precisa fazer esse processo. Você pode trazer esse healthcare para dentro da tua casa, do teu ambiente e se preparar para o melhor atendimento que vai vir. É assim que o comportamento da saúde está se preparando para o futuro. É assim que o médico faz. O médico, pode reparar, o médico ele não faz questão nenhuma de que você fique ambulatoriando o seu atendimento. Ele quer que você vá para casa e se recupere. Às vezes o médico até fala, você não precisava nem ter vindo aqui, você podia ter me ligado. A gente escuta muito isso, desse conceito. Então, a deshospitalização, ela não é uma dinâmica de economia de dinheiro, de mudança de conduta. Ela é a melhor qualidade da saúde. Então, tudo que o que eu vejo que vai se direcionar para o futuro próximo está relacionado a isso, entendeu? E, Jacques, quais são as transformações mais evidentes e necessárias que a robótica está proporcionando na área de saúde? É que são dois cenários, né? A robótica operacional e a robotização de processos, né? Por exemplo, se a gente parar para pensar nos autônomos ajudando a área de saúde, a gente está falando de escala da qualidade, principalmente isso, né? E a velocidade da recuperação. Porque você coloca dentro de qualquer tipo de processo, seja ele clínico, cirúrgico ou funcional, né? Seja, né, como for, uma precisão maior no procedimento. E isso faz com que o tempo para tudo melhore. Você tendo um tempo reduzido de processos, você consegue atender mais pacientes. Você tendo uma coisa mais qualificada, você faz com que esse resultado seja melhor. Esse resultado sendo melhor, você faz com que a recuperação seja melhor. Ou seja, tudo que envolve a melhor precisão na medicina vai sempre favorecer escala e tempo, né? Essa é a dinâmica. Então, seja um robô ajudando uma cirurgia ortopédica do joelho, ou seja um robô ajudando a identificar qual é o paciente mais crítico dentro do centro, dentro do ambulatório, ele está promovendo a mesma coisa. Ele está levando qualidade para aquele atendimento, em escala maior, e promovendo que aquele atendimento seja feito da melhor forma possível. Agora, Jacques, vou mudar um pouco de marcha aqui, é hora do nosso jogo rápido. É um bate-bola de perguntas e respostas rápidas para a gente conhecer mais os seus gostos pessoais, né? O Jacques como pessoa. Então, pode responder o que vier na cabeça, ok? São algumas perguntas rápidas. Sem julgamento. Sem julgamento, exatamente. Por favor, sem julgamento. Sem julgamento. Jacques, vamos começar com séries aí. Você tem visto alguma série aí que tenha gostado e indica para o nosso público? Eu sou um consumidor de séries documentais, né? Tipo, eu gosto de séries que tratam dos assuntos reais, não tão fictícios, mas sim, sou consumidor
muito tempo de Peaky Blinders, né? Não deixo de ver e rever. E agora eu acabei de assistir a última temporada do Dirigir para Viver, né? Que é uma série sobre os bastidores, sobre o paddock da Fórmula 1, né? Que é super indico para todo mundo, inclusive, né? Então, dentro desse contexto, é aquilo que pode mostrar experimentações que nunca teremos, né? Porque nunca andarei no paddock da Fórmula 1. Com certeza. Então, adorei eles terem feito isso. Legal. Do mesmo jeito que nunca pisarei do século, né? Em 1919 e 1939, no cenário da máfia, da migração da máfia inglesa para a máfia americana, como o Peaky Blinders mostra. Ter tido essa experiência é só pela tela hoje. Quem sabe amanhã vai ser também em alguma realidade virtual, algum metaverso. Né? Alguma implementação de não fungíveis aí. Né? Pois é. E algum filme que marcou sua vida? Cara, eu sou fanzaço e adepto da cultura, né, de Star Wars desde o seu começo, né? Eu inclusive carrego tatuagens do Star Wars na minha mão, sabe disso? Que legal. Tenho um sabre de luz Darth Vader pintado no meu dedo do meio. Que legal. Afinal de contas, é o foda-se mais poderoso do universo. Então, adorei. Eu tenho esse comportamento anarquista na minha exposição. Muito no bom, meu dress code. Muito bom. Bom, acho que somos todos fãs de Star Wars, não tem jeito. No final do dia, sim. Marca até hoje. Marca. No mais é coisa comercial, né? E algum livro que você tem aí de cabeceira que você recomenda? Cara, para todo mundo que está nesse universo de construção de soluções, não necessariamente só startups, não deixem de ler, cara, Criatividade S.A., do Ed Catmull, onde ele conta toda a jornada, desde a construção da ideia de tecnologia gráfica, né, de desenho gráfico, até a construção da Pixar e a adoção da Disney pela metodologia Pixar de desenvolvimento criativo. É sensacional isso, né? E de 0 a 1, do Peter Thiel. As 7 regras da construção de algo que não existe, de um negócio que não existe. É praticamente um mantra que você tem que ter. É quase administrador entender Sun Tzu. Né? Eu acho que de 0 a 1, o Peter Thiel é o Sun Tzu do futuro. Né? É a arte da guerra do futuro, simples assim. Excelentes recomendações, muito bom. E, na sua visão, qual que é o maior desafio na saúde? A interoperabilidade. As operações conseguirem conversar de forma razoável e em tempo. Se a gente parar para pensar, a gente tem que hoje implementar tecnologia porque existe um hiato de comunicação entre os setores muito grande. Né? Então, o dia que isso evoluir, talvez a tecnologia seja até desnecessária. Né? Sem dúvida. Um hiato de comunicação e também uma má distribuição aí de incentivos, né? Incentivos totalmente conflitantes, né? Mas sem dúvida, tudo volta na integração entre as partes, né? E por último aqui, escolha um dos dois, Human ou Tech, por quê? Sempre um humano, né? O tech é ferramenta. A gente tem que entender isso, pessoal. Tecnologia é ferramenta, tecnologia é martelo. Sempre a gente tem que escolher o lado humano de tudo, né? A preponderância sempre vai ser qualificar aquilo que a gente tem de mais valioso, a nossa vida. Não tem nada mais valioso que isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.